Amados, a pedido do meu Senhor, vai ser tratado hoje aqui sobre punição eterna e se Deus seria capaz de cumprir isso, tá? E obviamente com todos os méritos bíblicos, porque a gente não veio falar nada do que é do nosso pensamento. Mas muita coisa que o pastor eu vou pregar hoje aqui para vocês, em culto aberto, foi falado terça-feira aqui em culto de ministério. E como disse a você, meu Senhor está querendo algo aqui. Mas seja como for, direto ou indireto isso que vai ser dito, basta você realmente refletir sobre os aspectos, né, de tudo que vai ser falado hoje aqui, que a autoridade é o que ele disse, não o que eu vou falar. A pedido do meu Senhor vai ser tratado aqui o mérito do julgamento. Também vou aqui trazer aos irmãos as premissas disso, vocês vão entender o que é isso aqui. Também vou citar aqui aos amados irmãos alternativas de punição, tanto de obras como punição eterna, que foi discutido pelo racionalismo e pelo iluminismo no século XVIII. Herança maldita essa que chegou na igreja atual e nesse momento agora está sendo utilizada. E muita coisa que eu vou falar você vai ver que se alinha ao que a igreja vive hoje, a igreja contemporânea. E também a pedido do meu Senhor, vai ser tratado aqui com os amados irmãos quando Cristo abriu um panorama de padrão de punição e julgamento para deixar claro o seguinte, tá? Ele não é só paz e amor. No amor que a Bíblia prega, também a justiça. Ambos estão conjugados e são inseparáveis. Então nós estamos vivendo exatamente um momento onde as pessoas, eu venho dizendo para vocês tomarem cuidado, elas assumem a frente, né, de formular e organizar o seu próprio pensamento de fé. Que mérito há num pensamento de fé, em um conteúdo de fé, em uma visão de fé própria? Eu quero dizer racional. Aqui prevalece o aspecto que não é que é bom para você nem bom para mim, ou o contrário disso. Ele falou. É isso que conta aqui. Não é o que é bom para você ou ruim para você, mas é o que ele falou. Então a primeira coisa que eu vou exatamente tratar com vocês aqui é a questão da jurisprudência. Que todo aspecto teológico, tudo que se trata dentro da teologia bíblica e cristã, há um mérito disso. Quem fala primeiro? E estão quebrando essa ordem. O que você tem que entender é o seguinte, que para muita coisa na tua vida, talvez você ache que você mande e que você tem algum poder. Mas se você for colocar na prática realista disso, você não manda nada. Você só escolhe. O julgamento destas coisas está acima de você. O que a vida vai lhe propor, como ela vai reagir, como isso vai terminar, quais serão as consequências desta tua escolha, está longe de você decidir ou julgar isso, porque é um poder que está acima de você. É isso que a Bíblia me ensina, e na prática é o que a gente vive. Se eu pudesse realmente determinar como vai encerrar e terminar os processos da minha vida, eu estaria super feliz. Mas eu não tenho esse controle. Eu tenho um livre-arbítrio, mas eu não tenho o poder jurisprudente do julgamento, ou seja, de como as coisas na verdade vão acontecer ou como elas vão se encerrar. Então não seja hipócrita, não seja um mentiroso, não seja um iludido. Você é tão miserável quanto eu. Mas em compensação, a Bíblia ela não se contradiz em nada daquilo que ela afirma. Ela é tão competente para fazer o homem entender isso, como na prática convencê-lo de que é isso que funciona. Homens vêm à existência por uma determinação divina e vão embora pela mesma lógica, pelo mesmo fundamento, pela mesma soberania. Não há imortalidade, não há invencibilidade, não há controle absoluto, não há domínio humano em todos os aspectos da vida. Então não seja mentiroso, seja coerente e age assim no que eu vou te ensinar, no que eu vou te falar. O mérito do julgamento e a jurisprudência, biblicamente se entende assim. Todo julgamento deve ser executado por quem está habilitado. A Bíblia entende que a habilitação de quem vai julgar para determinar essa punição
ele deve estar acima de um nível, deve ser de nível superior a qualquer homem. Então não está entre os homens aqui o poder habilitado disso, a jurisprudência disso, de definir como este homem vai terminar a vida, o que vai acontecer com ele, ou para onde ele vai quando ele partir daqui. Nada do que diz respeito a julgamento está de competência humana. Eu digo teologicamente, não é de competência humana, e o homem não tem poder para isso. Como disse a você, ele tem livre-arbítrio, não tem poder de julgamento, tá? Então o poder de julgamento está na mão daquele que tem a competência, está habilitado. Então teologicamente diz o seguinte: o que é de nível humano, pastor? Nível superior a um homem. O que está acima da condição do homem, biblicamente falando? A autoridade, o conhecimento, a justiça, o poder e o amor são atributos de Deus e que foram revelados no Filho dele, que são considerados virtudes. É considerado como virtude e como atributo de poder, de soberania. Quando a gente fala conhecimento, a gente fala conhecimento ilimitado. Esse é o nível superior, aquele que sabe tudo, não parte. E isso não está aqui na nossa realidade. Um outro atributo disso que dá um nível acima dos homens, para Deus e para o Filho, é a autoridade máxima de tudo que fala, cumprir. E de tudo que fala, certificar. Fidelidade. Deus não errou em nenhum aspecto, em momento nenhum dentro da história, no que ele disse, ou se focou em alguma palavra que afirmou. E quando o Filho veio aqui, mesmo na ausência dele, a palavra dele ainda continua se cumprindo, sem esforços humanos, sem ajuda de homens, sem marketing, tudo pela autoridade. É isso que eu me refiro como nível acima de homens. E quem tem esse nível é soberano, ou quem tem esse nível tem a habilitação, como tem o poder máximo do julgamento. Um outro detalhe que eu posso dizer aos amados irmãos, que teologicamente a gente trabalha: justiça suprema. Quando se fala de justiça, se fala de justiça impecável. Não fala de justiça de matar, sacrificar, vingar, não. Justiça, santidade. Por isso, justiça suprema. Esse atributo e essa realidade também não está entre os homens. Eu acho que a história é suficiente para te contar isso. Um outro detalhe também é o amor infalível. O que é o amor infalível, o amor inefável? Aquele que ama independentemente se é amado. Esse amor inefável e infalível está na cruz. Ele é fiel e ama, independentemente se os homens amam também ou creem nele. Ele permanece sempre fiel e nunca falha, porque não espera para fazer. Não espera os outros fazerem para ele fazer. Ele sempre faz porque ele é assim. É de natureza, não é de interesse, tá? E essa qualidade, e esse atributo, e essa virtude não está entre nós. Tudo que eu estou falando aqui entre os homens não é real, não é impecável, não é absoluto, não é literal, é parcial. E até algumas coisas que eu disse aqui não existem, é virtual. Um outro detalhe também: o poder ilimitado. Deus, ele tem poder para pegar um processo e terminar ele e encerrar ele perfeitamente. Historicamente falando, ele cumpriu isso. Quando prometeu que ele enviaria o Messias, o Filho ele fez literalmente como disse, avisou previamente. Quando o Filho esteve aqui, cumpriu cada um desses atributos, e no que diz respeito ao poder limitado, ele fez coisas aqui que nem a igreja hoje consegue repetir ou imitar, porque precisaria de uma concessão dele. Mas há coisas que ele realizou, que ele cumpriu, como o Pai também permitiu que ele fizesse, que são incalculáveis. Eu não falo de construção arquitetônica, eu não me refiro de esforços e dedicação bruta. Eu falo de milagres, eu falo de sabedoria,
Eu falo de acontecimentos notáveis, irrealizáveis pelo homem, de coisas que estão acima do homem pensar para falar, como também está acima dele em cumprir e realizar aquilo naquela dimensão, naquela situação, naquela exigência. Então este poder, este amor, esta autoridade, este conhecimento, esta justiça dá a Deus o mérito disso, ou a habilitação disso, de dizer quem está aqui nesse mundo, que Ele criou, que as coisas não são como o homem quer aqui. Então aí que entra a palavra pecado. O que seria a palavra pecado? No que eu estou falando aqui, no que ela serve? Quando você na verdade quer contestar esse poder e essa soberania. E nós teologicamente respondemos o que a você que não concorda com nada do que eu falei até agora? Você está à altura para refutar isso, filho? Você está à altura para refutar isso? Um cara que saiu da madre, que foi parido, como eu e como todo miserável que está neste mundo aqui, que não controla tudo sobre a sua vida, que mal corresponde às suas responsabilidades civis, pessoais, básicas. Você acha que você está em condição de refutar o Criador? Em condição de refutar aquele a quem Ele constituiu Salvador com mérito? Mostre alguma coisa para mim que substitua tudo isso. E eu vou me prostrar diante das tuas alegações. Vou me prostrar diante das tuas ideias. Vou reconhecer essa sabedoria que você diz que você tem. Mas parte de alguém que é contraditório. Parte de alguém que uma hora estava numa religião, numa hora estava na outra, numa hora estava na outra. Um seguidor de homens, um repetidor de frases combinadas e humanas. Tenha respeito, tenha pudor, tenha temor para falar de Deus. Entenda e compreenda. Ele não é Deus por nome, Ele é Deus por obras. Ele não é Deus por exigência. Ele não pede título, Ele não pede para ser nomeado. Ele faz, Ele cria, Ele é o que é, Ele é o que cria, Ele é o que revela, Ele é o que Ele mostra ser. Agora você quer contestar a teologia dEle? Mostra ser melhor do que Ele. Agora nesse corpo, nessa condição e nessa história que você tem, nós vamos meter um pé em você e vamos mandar você andar, rapaz. Porque enquanto Ele for o melhor e estiver acima de qualquer perspectiva humana, repudiamos qualquer tipo de manifestação contrária. Pastor Daniel, o senhor não escuta a opinião de um Zé Ninguém, não. De um manezão que nem você, não. Por mais sábio que você seja. Eu só escuto Ele, agora você vai entender por quê. Porque Ele me criou e Ele me salvou das besteiras que eu fiz. Então por que eu vou escutar você? Como Paulo dizia, nós não viemos falar nada de nós, viemos falar dEle.